Graça e paz, amém? Mais um dia, quando nós temos a oportunidade de celebrar os dias da Páscoa do nosso Senhor, celebrando ao nosso Senhor. Eu vou convidar você para ficar um pouquinho em pé, para que nós possamos orar e ler a palavra do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 22. Ontem nós tivemos o início com a revelação do Cordeiro Santo, né? O pastor Francisco que ministrou ontem. O pastor Anderson ministrou e falou a respeito do Cordeiro Santo. Amanhã é o dia que nós vamos falar sobre o sacrifício, mas hoje é o dia que nós vamos falar sobre o sacerdócio. Hoje é o dia que apresenta os últimos instantes do sacerdócio de Cristo como Filho do Homem, nos momentos que antecedem aquilo que foi o seu sacrifício. Então, Lucas capítulo 22, versículos do 7 ao 13, nos dizem assim: Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, recomendando: Ide preparar-nos a Páscoa, para que a ceiemos juntos. E eles lhe perguntaram: Onde desejas que a preparemos? Ao que ele lhes orientou: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um pote de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e comunicareis ao proprietário da casa: O mestre manda indagar-te onde é o salão de hóspedes, no qual podereis cear a Páscoa com os meus discípulos. Então ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Ali fazei os preparativos. E seguindo, tudo encontraram conforme Jesus lhes havia predito, e prepararam a Páscoa. Pai amado e querido, nós lemos a Tua palavra, Pai, e nós somos totalmente dependentes do Teu Espírito Santo, para que Ele venha revelar aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja nos instruir, Pai, deseja nos ensinar, deseja nos mostrar. E nós estamos aqui, Pai, por um único motivo: é porque o Senhor está aqui, é porque o Senhor, Pai, esteve há muito tempo atrás conosco neste mundo, e ali pagou o preço do resgate da nossa morte, entregando a Tua vida, Senhor, em nosso lugar. E nós queremos Te honrar, Pai, nós queremos ser cúmplices de tudo aquilo que o Senhor fez, continuando, Pai, a propagação da mensagem da salvação pelo Teu santo nome, pelo Teu santo sacrifício. E pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor venha tomar a direção e venha nos instruir e venha falar conosco nessa noite. É o que nós Te pedimos, Pai. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos. Amém. Vamos sentar um pouquinho? Muito bem, então nós chegamos no momento em que Jesus manda fazer os preparativos para a Páscoa. E nós estamos aqui, segundo o calendário judaico, no dia 15 de Nisan, no pôr do sol, há umas 2 horas atrás agora. O dia 14 de Nisan ele encerra, e ele inicia um novo dia a partir das 15 para 6 horas da tarde. E aí nós estamos já na sexta-feira judaica, né? Este momento é o momento da sexta-feira judaica já, que começa a partir do pôr do sol. E é exatamente quando o cordeiro é sacrificado, e eles celebram a Páscoa, eles comem a Páscoa. E o Senhor, Ele manda que os seus discípulos vão até um local para preparar esse momento, para preparar o momento em que eles estivessem ali com os 12, com os seus discípulos, celebrando este momento, celebrando a Páscoa, sabendo ele, já tendo sido revelado a ele tudo aquilo que aconteceria a partir desse momento. Mas nesse instante, ele ainda está instruindo os seus discípulos, instruindo ali os seus filhos, para que eles possam continuar essa grande obra. E o Senhor vai falar muitas coisas a eles, coisas das quais eles não vão entender direito. Por quê? Porque o Senhor vai explicar os movimentos que eles vão ter que fazer. Só que os elementos desse movimento que ele vai falar ainda não foram apresentados, serão apresentados
a partir da meia-noite, 1h da manhã, a partir da madrugada dessa noite, né? Que é quando o Senhor, ele será levado como o cordeiro do sacrifício. Então, muitas coisas ali, eles ouviram, eles não entenderam direito, eles tentaram fazer da forma como eles poderiam agradar o Senhor, né? Mas o Senhor tinha exatamente ali a direção e o pensamento em tudo aquilo que estaria acontecendo. E o Senhor estava, nesse momento, desejando muito ter esse último tempo com eles. E são vários movimentos. Nós vamos entrar nesse momento agora, onde eles vão sacrificar o cordeiro. Os discípulos vão até lá, sacrificam o cordeiro, preparam a mesa. E na tradição judaica tem vários elementos ali, com pão, com pasta de grão de bico, com coisas que eles vão comer, que eles vão se alimentar, mas principalmente o cordeiro, né, que é imolado e que ele é assado para que eles possam estar comendo, e o pão e o cálice. Então tudo isso agora vai fazer parte de um momento de conversa que o Senhor vai ter com eles, de um momento de instrução, de um momento de transferência. E eles fazem isso. Os discípulos vão até esse lugar e ali eles preparam tudo para que eles possam cear. A partir do versículo 14, o texto diz assim: quando chegou o momento, Jesus e seus discípulos se reclinaram à mesa. Ou seja, eles estavam lá no lugar, eles estavam sentados no lugar, né, sentados em volta da mesa, estavam conversando, caminhando, mas na hora de cear, então eles sentam ao redor da mesa, ali, e reclinam-se sobre a mesa para participar daquele momento em comunhão. E o que acontece? Nesse momento ele lhes revelou: eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Pois vos afirmo que não a comerei novamente, até que ela se cumpra no reino de Deus. Ou seja, ele nesse primeiro momento, ele já vai repetir isso. Ele fala: nós não vamos sentar juntos mais para comer, até que o reino de Deus ele se cumpra. Ou seja, até que aquilo que ainda é um empecilho para que os homens possam estar definitivamente libertos do império das trevas, né? Até que isso aconteça, né? Eles não vão mais comer. E o que acontece para que eles possam comer juntos novamente, né? É exatamente o sacrifício de Cristo, exatamente o sacrifício dele, pagando pelos nossos pecados, e todo o movimento que vai acontecer, que nós vamos ver nesses dias, que vão fazer com que o Senhor possa tomar a chave do inferno e da morte da mão de Satanás. E ali então, o reino de Deus sobre a terra, ele está consumado na sua implantação, tá? E então ele fala: nós não vamos, né, até que se cumpra o reino de Deus, até a consumação do meu sacrifício. Mas eles não entenderam, e eles estão ouvindo. Ok, muito bem. Então nesse momento em que eles estão juntos ali, eles estão conversando, eles estão comendo junto aquilo que é a Páscoa que foi dada desde Moisés, né? E eles acrescentam alguns elementos nessa Páscoa, tá? Quando o Senhor fala sobre a implantação do reino de Deus, tem uma contenda ali, e eles querem saber quem é o maior, quem é o menor no reino de Deus, e aí ele conversa sobre isso. Mas nesse momento de estarem ali celebrando ainda, e não definitivamente ainda participando da ceia, mas dos preliminares ali conversando, o Senhor ele se levanta e ele faz um ato fantástico que está registrado em João capítulo 13. Então João capítulo 13, ele nos diz assim: é o momento em que o Senhor ele tira as vestes dele, ele pega uma toalha e ele vai lavar os pés desses discípulos, um por um. Ele vai lavá-los. É como se ele estivesse se despindo das suas vestes reais e se colocando como um servo diante de cada um deles. E o texto fala assim: assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus
em que partiria desse mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, por mais que o Senhor, ele tivesse, ele soubesse ainda da fragilidade de alguns deles, como de Pedro, como de Judas, como de Tomé, embora ele soubesse ainda que eles não estavam totalmente preparados, e que poderia dar algo errado, é claro, mas ele nunca deixou de amar, ele nunca deixou de querer que eles estivessem fazendo aquilo que era certo, aquilo que era necessário. Então, uma coisa é você estar partilhando com alguém o teu ministério, a jornada, e talvez a pessoa não corresponder àquilo que você deseja, ou aquilo que se espera de vocês. Isso é uma coisa. A outra coisa é nós não amarmos uns aos outros. Então, o que impera é o amor. Aquilo que impera no reino dos céus, para que nós possamos estar juntos, é exatamente nós nos amarmos e nos ajudarmos e desejarmos estar juntos, dando as mãos uns para os outros. E o Senhor, ele mostra isso, né? Versículo 2: durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair a Jesus, e sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo que existe, e que viera de Deus e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida, derramou água em uma bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que faço agora não podes compreender, todavia o compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavará os pés. Ao que Jesus advertiu: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Ou seja, Pedro, ele achou que aquilo era um sinal muito de uma humilhação muito grande, estar ali como normalmente o mais servo da casa, aquele servo o mais inferior, é que traz a bacia de água e lava os pés da pessoa que vem visitar, que vem para casa. E havia na cultura essa tradição, todas as pessoas que chegam na casa, lavar-lhe os pés, né? E aí, quando isso acontecia, era o escravo mais humilde, aquele que mais estava ali servindo. E o Senhor Jesus, ele faz isso. Ele tira suas roupas que significam, né, que simbolizam para a gente como ele estivesse se despindo dos seus trajes reais, e ali ele se coloca como esse servo, ensinando como que nós poderemos estar tendo comunhão com os nossos irmãos, como que nós poderemos demonstrar o amor aos nossos irmãos, quando nós servirmos uns aos outros. Nós estamos aqui para que nós possamos nos ajudar, para que nós possamos segurar nas mãos uns dos outros e caminhar juntos, não deixar ninguém para trás. E a palavra de Deus fala: quem muito der, muito será cobrado. Então, se você tem mais condições de fazer alguma coisa, você que tem mais que fazer as coisas, mais do que aquele que tem menos condições de fazer. É assim que o reino do Senhor se comporta. E aí então Pedro, ele fala: imagina, o Senhor não é essa pessoa que vai ser o mais humilhado aqui, a pessoa mais... Aí o Senhor Jesus falou: olha, se eu não lavar os teus pés, tu não tem partes comigo. Porque lá em Isaías 52:7, o texto diz assim: quão formosos são os pés nos montes, né, daqueles que anunciam as boas obras. E o que acontece então? Aquele que anuncia as boas obras, é aquele que caminha, aquele que vai, aquele que leva a mensagem. Isso simbolizado pelo caminhar. Então ali fala: quão formosos são os pés, né, que levam a pessoa a anunciar as boas obras. E o Senhor está dizendo: se as boas obras que você for caminhar e anunciar não tiver parte comigo, você não tem nada comigo. Se não é de mim, se não for eu que te instruí, e as instruções que eu te dei, se não for isso que venha
a fazer com que o teu ministério ele aconteça, então nós não temos parte, porque vocês já tinham conceitos, vocês já tinham pensamentos, aquilo que era a lei, e eu vim explicar para vocês como tem que ser, e eu vim viver e mostrar como tem que ser. Então tem que ser da forma como eu vim fazer, porque eu não vim aqui simplesmente para fazer uma demonstração para que as pessoas assistam, mas é para que seja assimilada e vivida. Então, se eu não embutir em você aquilo que é a forma correta de fazer o que tem que ser feito, nós não temos parte. Se é para continuar na tradição, nós não temos parte. Então, o que Pedro, né, quando ouve isso, né, ele fala no versículo 9: rogou-lhe Simão: Senhor, lava não somente meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Se é para ter parte com o Senhor, me dá banho inteiro. Aí o Senhor, com toda a paciência do mundo, né, explicou-lhe Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpos, mas nem todos. O que ele está falando? Aqueles que já estão lavados, aqueles que já receberam do Senhor a palavra, a ministração, aqueles que já voltaram o seu coração para as verdades de Cristo, aqueles que já morreram para esse mundo e ressuscitaram como uma nova criatura, simbolizado no batismo, nas águas. Aqueles que já nasceram de novo não precisam se banhar, porque já nasceram de novo, mas precisam ir, mas precisam dar testemunho, mas precisam mostrar uma vida diante de Deus, porque aquilo que mais toca o coração dos homens é a nossa atitude, são os nossos caminhos. As pessoas querem ver a luz do Senhor brilhar na nossa face. As pessoas precisam disso para crer naquele que eles nem conhecem. Então nós já temos, nós somos do Senhor. Por mais que você possa sentir que não tem condição ou conhecimento, você tem vida com Deus. Você tem um Deus que habita em você e que se move na tua vida. E você tem vivido seus dias, dia após dia, pela misericórdia dEle, pelo mover dEle, pela força dEle em você. Não é nossa mais a força, não é nosso mais o caminhar, é dEle. Então no mínimo eu tenho testemunho. Então eu não preciso me banhar, eu preciso ir. E conforme eu vou no trajeto, no movimento de ir, o Senhor ele vai ministrando, o Senhor vai nos fazendo, vai nos desenvolvendo, Ele vai nos ensinando. Sabe, quando nós estudamos a história do apóstolo Paulo, isso é fantástico. Paulo, conforme ele vai ministrando, ele vai aprendendo coisas novas, e ele vai mudando o pensamento dele conforme ele prega. Então, conforme nós nos movemos, o Senhor vai acrescentando mais. Por quê? Porque o Senhor só dá para aquele que trabalha. Porque para aquele que está parado, esse não tem necessidade de receber nada. Mas esta é uma igreja que não para. Esta é uma igreja que tem atitude. Esta é uma igreja que não se conforma em que as pessoas não venham a conhecer o Senhor. E nós temos os nossos ministérios e temos nos movido, como no final de semana agora, uma igreja inteira lá no acampamento infantil, vendo ali a glória de Deus sobre aquelas crianças e sobre a equipe, sobre todos nós. E aqueles que foram e quando voltaram, você voltou com coisas novas. Eu tenho certeza disso. Nós sabemos que as crianças foram ministradas, mas cada um de nós voltou com palavras novas. Por quê? Porque o próprio Senhor se manifestou nas nossas vidas naquele lugar. É assim que funciona. Pedro, presta atenção, Pedro. Agora você vai. É isso que eu estou fazendo. Vocês vão. No versículo 11, né? Quando Jesus fala, mas nem todos, né, estão limpos, embora tenham se lavado, é porque Jesus sabia quem iria traí-lo, e por isso disse, nem todos vós estáis limpos. E aqui é um cuidado que nós temos que ter. Nós estamos na igreja, o Senhor, Ele se revelou a nós, o Espírito Santo, Ele conseguiu nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós nos batizamos.
nós declaramos mortos para o mundo e ressurretos para os céus. E como que nós temos vivido as nossas vidas de nova criatura? Será que nós temos vivido as nossas vidas de nova criatura de forma velha? Será que nós temos vivido uma vida de nova criatura sem ser nova criatura? Será que nós estamos vestindo roupas de festa para nós simplesmente caminharmos por aí? Como que nós temos vivido a nossa vida de nova criatura? Aqui o Senhor sabia aquele que ainda não era nova criatura, mas Ele nunca deixou de amar, e amou até o fim, não é? Após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir a sua capa, voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestres e Senhor, e estáis certos, pois eu de fato sou. Dessa maneira, se de vós eu sou Senhor e Mestre, ainda assim vos lavei os pés. Igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo, para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Então o que ele está falando? Caminhem juntos, carreguem uns aos outros, ajudem uns aos outros, nas dificuldades, que um fortaleça o outro. Mas não deixem de ir, não deixem de falar, não deixem de fazer, porque a igreja não está nesse mundo estática. A igreja não está num cantinho do mundo quietinha, fazendo alguma coisinha lá. A igreja está aqui para impactar o mundo, para trazer uma mensagem que o mundo deseja, mas não sabe, o mundo não conhece. E nós temos uma missão sobre a nossa vida. Nós temos um comissionamento do Senhor, uma responsabilidade, porque Ele está aqui agora. E uma certa agonia do Senhor não é porque Ele vai sofrer na sua carne uma intensa dor. Isso realmente para nós, para o corpo, para um homem natural, isso realmente é sofrível, né? E imaginar tudo isso é agonizante. E o Senhor também tinha esse sentimento. Mas o pior é o Senhor estar olhando para aqueles homens, amando aqueles homens e desejando muito que eles possam continuar fazendo aquilo que Ele iniciou com eles, para que eles multipliquem aquilo que eles receberam, para que eles não tenham vergonha e nem falta de atitude para continuar, porque o Senhor veio aqui 100% ser atitude. Ele veio agir, Ele veio mostrar, veio ensinar, veio se entregar. Ele veio se fazer exausto para nos resgatar. Ele não veio descansar. Nós não vemos o Senhor indo passear. A gente vê o Senhor indo para um lugar e para outro, levando a palavra de salvação. E nós também temos que fazer isso. O apóstolo Paulo, ele fala lá se não me engano é 2 Coríntios capítulo 5, ele fala assim, nós estamos acho que é 4,16, ele fala assim: nós estamos nos desgastando por fora, estamos nos cansando, mas por dentro nós estamos sendo revestidos pelo poder do Espírito Santo. O nosso corpo sofre, mas o nosso espírito se fortalece cada vez mais. Nós nos desgastamos, mas o Senhor nos renova, porque nós somos seres espirituais, porque nós não somos mais deste mundo, porque nós pertencemos a Ele. Então, uma boa noite de sono resolve um problema da carne. Mais do que isso, a presença do Espírito Santo em nós nos faz ser fortalecidos. A cada atividade cansativa, nós saímos mais fortes. E quanto mais cansativo for, mais forte a gente sai. E quanto mais difícil for, mais a gente sai com vontade de fazer de novo. Isso não é natural, isso é do Senhor, é a parte dele em nós. Em verdade vos afirmo que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se vós compreendestes esse ensinamento e praticardes, abençoados sereis. Então, o Senhor está falando exatamente isso, né? Já começa a introduzir aqui.
é em memória de mim, é em memória de tudo que eu ensinei, de tudo aquilo que eu vivi com vocês. Lembrem, eu estou enviando. Vocês não são maiores do que eu, mas sou eu que estou com vocês a cada dia. Sou eu que estou com vocês. E aí, na sequência, ele fala que Judas vai traí-lo, ele mostra isso. Ele fala que Pedro vai negá-lo, ele também mostra isso. Ele fala ali alguns ensinamentos novos, inclusive ele dá um novo mandamento, né? Que vos ameis uns aos outros. Ele fala isso também. E em Lucas 22, voltando para Lucas 22, do 35, deixa eu voltar aqui, do 35 ao 38, acontece o seguinte: em seguida, Jesus os inquiriu: quando eu vos enviei sem bolsa, mochila de viagem e outro par de sandálias, vocês sentiram falta de alguma coisa? Ao que eles prontamente responderam: de nada. Então Jesus adverte: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a, assim como a mochila de viagem, e quem não tem espada, venda a própria capa e compre uma, pois vos asseguro que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito. E ele foi contado com os transgressores. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Então os discípulos afirmaram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Mas o Senhor Jesus exortou: basta. Não é isso que eu estou falando. O que o Senhor estava falando aqui? Olha, quando eu mandei vocês sem nada, sem provisão alguma, eu mandei porque eu sabia, eu estaria com vocês, o Senhor estaria com vocês, e vocês não teriam falta de nada, porque os pés de vocês são formosos, porque vocês anunciam as boas novas. Nada vai faltar, nada, nenhuma dificuldade. O Senhor está com vocês, porque essa obra é o Senhor que deseja que nós façamos. E aí eles foram e disseram que nada nos faltou. Não, nada. Aí ele fala: bom, agora nós vamos passar por uma situação, vocês vão passar por uma situação diferente. Então pega a bolsa e vende a capa e compra a espada. O que ele estava falando? Presta atenção. Pega a bagagem de tudo aquilo que eu vivi com vocês, tudo aquilo que eu ensinei a vocês, tudo aquilo que eu mostrei a vocês. E no final do Evangelho de João, lá está escrito o seguinte: se fossem escritos todas as coisas que o Senhor Jesus fez, todos os sinais e maravilhas e milagres que o Senhor fez, o apóstolo João, ele fala: eu creio que nem em todo mundo caberiam os livros que seriam escritos, porque aqui tem uma coisinha escrita, tem uma coisinha só para a gente conhecer. Foi muito mais aquilo que Jesus viveu com os discípulos. E aí ele fala: pega a bagagem de tudo que a gente viveu, de quando as pessoas estavam doentes e foram curadas, quando estavam endemoniadas e foram libertas, quando estavam mortas e ressuscitaram, quando estavam com dificuldades nas suas vidas e ali houve a libertação. Lembra de tudo isso, lembra das coisas que vocês viveram, da forma como eu fiz com vocês e como eu ensinei vocês. E entendam o seguinte: eu não estarei com vocês sendo agora a cobertura de vocês, eu não estarei à frente de vocês como filho do homem neste mundo, que seria a capa. Ele falou: então peguem a espada agora. E o que é a espada? É a palavra. A espada é exatamente pegar tudo aquilo que nós temos vivido e nós temos intrepidez de falar a verdade, de não esconder das pessoas o poder de Deus, de falar uma palavra que muda a história das pessoas. Esta arma é a arma que o Senhor deixou e que, pelo Espírito Santo, pela unção e presença do Espírito Santo sobre nós, é a arma de ataque mais poderosa que existe na face desta terra. Mas ela não acontecerá e nós não guerrearemos se nós ficarmos quietos. Então nós temos que falar. Existe uma verdade absoluta neste mundo, e a verdade absoluta é que a partir do momento em que todo homem nasce, ele está destinado à eternidade. Todos nós somos eternos. O detalhe é que na eternidade existem 2 situações: ou é o céu ou é o inferno. Então as pessoas que estão nesse mundo, todas que nasceram de Adão até a última que vai nascer, ou elas se encontrarão no céu ou no inferno, e não existe outra verdade. Isso é absoluto.
Só que o mundo é relativista. O mundo é aquele mundo que fala: não, nós estaremos todos no céu, o Senhor é amor, o Senhor me ama do jeito que eu sou, Ele vai me levar para o céu. Não vai. Se não tiver compromisso com a palavra dele, não vai. Se não amar aos mandamentos dele, não vai. Se não cumprir os mandamentos do Senhor, não vai. Ele vai falar isso daqui a pouco no capítulo 14. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse virá com o meu Pai. Na verdade, o meu Pai virá a ele. Então existe uma responsabilidade, existe uma forma das pessoas se encontrarem nos céus. Porque se não se encontrarem, é o inferno o destino. Mas o mundo está dizendo: então se Deus ele é tão rígido assim, talvez o diabo não seja tão ruim. E é o que se prega, e é o que se vive. E hoje se fala mensagens tão brandas que as pessoas vêm para a igreja achando que é brincadeira. Isso aqui não é brincadeira. Jesus não estava brincando de ser morto. Jesus não estava brincando de se sacrificar. Jesus veio aqui fazer algo intenso pelas nossas vidas. O mínimo que nós temos que fazer é algo intenso para Ele, porque nós temos que amá-lo em espírito e em verdade. E isso é intenso. E nós não podemos ser relativistas, porque o Senhor não é. Ele é absoluto. Somos eternos, e o destino é o céu ou o inferno. E é essa palavra que a gente tem que contar e tem que falar lá fora. E essa palavra lá fora machuca as pessoas, elas não querem ouvir. Mas essa palavra, tem muita gente lá fora que está ansiosa por querer ouvir, porque essa palavra vai mudar a história da pessoa. Então aqueles que vão ouvir ou que não vão ouvir, eu vou dizer uma coisa: não é responsabilidade minha ou tua. Quem convence a pessoa é o Espírito Santo, mas quem fala somos nós. Se nós fizermos a nossa parte da maneira certa, o Espírito Santo vai fazer a parte dele. Mas sabe por que o Espírito Santo pode não fazer a parte dele? Porque nós estamos quietos. Isso não pode acontecer. Nós não podemos ser assim. Nós temos que falar. E o Senhor ele está aqui agora desejando que os filhos dele continuem falando, continuem divulgando a mensagem que ele veio trazer. E ele está ali conversando com eles, ele está sentindo os seus filhos. E aí ele fala, né? Quando ele fala isso, os discípulos trazem 2 espadas para ele. É interessante, quando o Senhor Jesus for preso, né, na madrugada, aí Pedro vai pegar a espada e vai cortar a orelha de Malcolm lá, né? Aí ele fala: Pedro, você não entendeu nada, para com isso. 2 espadas ou 2 milhões de espadas não fazem a menor diferença no reino dos céus, mas a tua palavra faz. Aquilo que você declarar, porque a sua palavra tem poder, e a sua palavra com poder, ela é originária no céu, porque eu que vim do céu trouxe para você. Pedro, quanto antes nós entendemos o poder que existe nas palavras que nós falamos, sabe, nós recebemos o Espírito Santo. O Senhor Jesus falou: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. 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 Se nós falarmos, tem tanto poder nessa palavra, porque o Espírito Santo, ele está em nós. Mas nós temos que falar. Nós temos que encher as cadeiras vazias. Nós temos que colocar mais cadeiras. Nós temos que precisar comprar cadeira. Nós temos que precisar quebrar parede. Porque somente uma igreja forte, que proclama as verdades do Senhor, essa igreja provoca a volta do Senhor. Porque se nós não falarmos e a igreja não anunciar as verdades do Senhor com poder, essa igreja não provocará a volta do Senhor. E nós não estamos aqui nesse mundo para vivermos nesse mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos do céu. O apóstolo Paulo ele fala também, ele fala: olha, nós habitamos nessa nossa casa terrena, e se ela for destruída, o que nos aguarda é uma mansão no céu. O que ele está falando? Nós vivemos nesse corpo, nessa carne, mas um dia nós não estaremos aqui nesse corpo, nessa carne. Nós estaremos na eternidade, num corpo glorificado, eternamente no céu. Sabe, a Bíblia ela nos fala de uma morte.
uma morte que nós temos que viver. E essa morte acontece num tanque batismal. Essa é a morte que nós vivemos, num tanque batismal. Porque ali nós submergimos, e ali o que acontece? Nós morremos. Nós morremos para aquilo que eram os conceitos que a gente tinha, aquilo que nós éramos. E quando nós levantamos para a ressurreição eterna. O que significa isso? Jesus, ele morreu e foi sepultado. Nessa morte nós morremos, a morte que ele morreu por nós. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. Só que ele não ressuscitou para viver nesta terra. Ele ressuscitou para viver no céu, na eternidade celestial. E nós morremos para os nossos conceitos e vidas deste mundo. E quando ressuscitamos, não ressuscitamos para viver nessa terra também. Ressuscitamos para viver onde Jesus vive, no céu. E essa é a única morte que está destinada a nós. E aí Paulo fala, se chegar o momento em que nós tivermos o nosso corpo destruído, é o momento da mansão celestial ser a nossa morada. E ali é um sopro de passagem. Porque os nossos queridos que morreram, que não estão aqui conosco, eles não morreram. Eles estão aguardando a nossa chegada, para nós festejarmos. Essa morte, os cristãos não morrem. Essa morte não está destinada a nós. Só que tem um mundo lá fora que não conhece a Jesus Cristo. E essas pessoas, se não passarem pela única morte que elas têm que passar aqui, elas vão passar pela morte eterna. E a morte eterna é flagelo e dor eternamente. Por isso o nosso desespero que tem que existir em querer falar primeiro para os nossos familiares, e depois para os nossos amigos, e para as pessoas que o Senhor colocar na nossa frente. Nós temos que ser desesperados por falar isso. Porque existe uma morte a ser morrida, e que seja nesse tanque, que seja aqui. Porque o que está nos reservado é uma glória fantástica que nós não imaginamos, é indizível. Mas eu sei, eu confio no meu Senhor, porque fiel é o que prometeu. Eu sei que é fantástico aqui. Então nós somos os portadores dessa mensagem. Bom, depois que esses movimentos acontecem, voltando no versículo 17, então a ceia ela é finalmente instituída, tá? Então Lucas 22, 17, a partir do 17, o Senhor ele nos diz assim, o texto nos diz assim: e havendo pegado o cálice, ele deu graças e ordenou: tomai do cálice e partilhai entre vós, pois vos declaro que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino dos céus. Então ele não está falando aqui mais que não vou comer com vocês, né, até que se cumpra o reino dos céus. Agora ele está falando, eu não vou mais comer com vocês até que venha. Ou seja, quando o Consolador vier no Pentecoste, e ali o Espírito Santo descer, inaugurando a ali será o momento de beber do Espírito Santo. Um dos símbolos, né, do Espírito Santo é a água, é o vinho também. Então ali é o momento de bebermos novamente, de nós nos enchermos novamente, nós nos embriagarmos do Espírito Santo. Juntos, eu estarei com vocês, porque eu vou e enviarei o Espírito Santo. Mas eles não estão entendendo exatamente os elementos. Conforme eles vierem a viver isso depois, tudo vai se encaixar na cabeça deles. Tudo vai se encaixar. E cada vez que se encaixar, eles vão ficar mais corajosos e mais fortes, e entendendo mais, e decidindo fazer aquilo que o Senhor pediu para eles. É interessante porque na tradição judaica eles inseriram 4 cálices. No momento da ceia, tinha 4 cálices de vinho, de suco de uva, de vinho que eles tomavam. 2 antes da ceia e 2 na hora da ceia. Simplesmente instituíram, não há razão, mas nós sabemos o que significa. Os 2 cálices antes da ceia, o Senhor fala que o cálice ele representa o sangue. Então os 2 cálices antes da ceia são o sangue que saiu do Senhor quando ele foi chicoteado, e o sangue que saiu do Senhor quando a coroa de espinho foi colocada sobre a cabeça dele. 2 momentos que verteu o sangue do Senhor. E aí quando ele é crucificado, as mãos são pregadas e sai sangue, e os pés são pregados e sai sangue. São 4 momentos em que se verte sangue.
Só que, curiosamente, na ceia aqui nós só lemos 3 momentos de cálice. Então, nós entendemos, né, que no momento da ceia, o Senhor ele está ali resumindo tudo. Ele está falando do sangue, no terceiro cálice, no sangue da cruz. No sangue que vai ser vertido na cruz, que é o sangue no qual ele morre, e a morte dele sendo o sacrifício definitivo, né? Então, antes eles tomam 2 cálices. Só que daí continua, né? E tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos discípulos, recomendando: isto é o meu corpo, oferecido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Então, o Senhor está mostrando ali que o corpo dele está sendo representado naquele pão. E por mais que ele fale do sofrimento, ninguém tem a dimensão do que vai acontecer daqui a pouco com o Senhor, daquilo que vai ser a mutilação que o Senhor vai receber. Mas eles estão entendendo. Um tempo anterior a isso, estavam reunidos muitos discípulos ali com o Senhor, além dos 12, e o Senhor ele fala assim: olha, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Daí eles falaram: o quê? Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo? Imagina que nós vamos fazer isso? E ficaram ali indignados e não entenderam e não respeitaram aquilo que o Senhor estava falando e foram embora. O Senhor perdeu muitos discípulos naquele momento, mas os 12 ficaram lá. Aí o Senhor olha para eles e fala: e vocês? Vocês não vão embora também? Aí o bipolar Pedro, né, no momento de lucidez, ele fala assim: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Notem o interessante: jamais Pedro falou para onde iremos nós, ele falou para quem iremos nós. Por quê? Porque nunca foi um lugar, e também nunca foi um tempo, mas sempre foi uma pessoa, sempre foi Deus, sempre foi o Senhor. Nunca foi um lugar, por melhor que ele seja, e nunca foi uma data, uma época específica, porque o Senhor é eterno, mas sempre foi a pessoa do Senhor. E aqui, quando ele fala de comer da sua carne e beber do seu sangue, significa assim: eu estou sofrendo na minha carne o castigo de vocês, o castigo que traz a paz de vocês, ele foi levado sobre mim, e a morte que vocês deveriam morrer, eu morri. Então eu fiz isso por vocês. Vocês têm que ser agora cúmplices disso. Vivam dignamente disso. Vivam essa vida que eu estou atribuindo a vocês agora de forma digna, sem esquecer disso, sem esquecer o valor que tem agora a sua carne e o seu sangue, porque a sua carne e o seu sangue não são teus mais, mas fui eu que enxertei em vocês. É minha, cuidem dela, porque me pertence. E eles não entenderam. Mas aqui na ceia, então o Senhor fala: façam isso em memória de mim. E a gente vai entender daqui a pouco o que é essa memória, porque quando nós participamos da ceia, nós lembramos do sacrifício de Cristo, nós lembramos deste momento, lembramos das dores que ele vai passar. Continua aqui, da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: esse cálice significa a nova aliança no meu sangue, o terceiro cálice agora, né, derramado em vosso benefício. Então, tanto nós lembramos da carne e do sangue, nós participamos do pão, participamos do suco de uva, nós temos um memorial, nós também temos uma celebração, porque este sacrifício nos salvou, nos deu a vida eterna, nos deu a chance da salvação eterna, e também é o momento em que nós anunciamos que ainda é tempo aceitável de salvação, porque o Senhor fala: fazer isso, né, até que eu volte. Ou seja, como ele não voltou ainda, então nós ainda temos o nosso dever de anunciar o sacrifício de Cristo, porque ele ainda é válido para salvar quem quer que seja, quem aceitar. Ele não se esgota. Então nós temos que
lembrar, nós temos que comemorar, mas nós temos que anunciar também. E esse é um movimento. Mas nós já vamos ver esse fazer em memória de mim de uma forma mais intensa ainda, né? De uma forma ainda mais ampla. Isso, até aqui, tá? Bom, então eles participam da ceia, eles comem do pão, eles bebem do suco de uva, e estão ali participando da ceia pascal. A ceia instituída por Moisés, a ceia que o judeu participava, a ceia que Jesus está trazendo coisas e elementos novos. Ok, ainda sem o entendimento pleno desse momento. Voltando lá para João, agora não no capítulo 13, no capítulo 14, nós temos um discurso que o Senhor faz depois da ceia para os discípulos, para poder finalizar uma série de coisas com eles, para poder tentar colocar na mente deles definitivamente algumas coisas. E aí em João 14 nós temos assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu teria dito para vós, eu vou preparar-vos um lugar. Então o que o Senhor está fazendo aqui? O Senhor começa a estimular a fé deles, né? Não se turbe o vosso coração. Por mais que eu tenha falado todas essas coisas, que vocês ainda não entendem, mas vocês já estão percebendo que eu vou precisar sofrer, né? Então o coração de vocês está preocupado. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus e creia em mim, tá? E eu já disse a vocês várias vezes aqui que eu vou precisar ir, né? E só que eu vou só para preparar morada para vocês. Eu vou preparar o lugar, porque onde eu estiver eu quero que vocês estejam comigo, né? Ele continua falando isso aqui, tá? Então ele estimula a fé, ele faz promessas aos seus discípulos, ele dá a certeza da verdade do céu, né? Então ele continua aqui, ó: quando eu me for e vos estiver preparado um lugar, eu vou vir, vou buscar vocês para mim, a fim de quando eu estiver, sejam também. Vós sabeis para onde eu vou, e vocês conhecem o caminho. Aí no versículo 5, indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos conhecer o caminho? Aí o Senhor Jesus, ele fala enfaticamente para Tomé nessa pergunta, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O que o Senhor Jesus está falando aqui? Eles conheciam esses termos: caminho, verdade e vida. Nós já falamos várias vezes sobre isso. Quando nós temos o tabernáculo, quando nós temos o templo, nós temos esses três locais, né? Então o portão de entrada do tabernáculo, o nome dele é caminho. A porta de entrada do santo lugar, ele chama-se verdade. E o véu, que é a entrada para o santíssimo lugar, ele chama vida. Então o caminho, a verdade e a vida são as etapas para você entrar na presença do Senhor, com a salvação, com a palavra, com a comunhão na igreja e com a comunhão com o Senhor. E aí ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque eles sabiam que no Santo dos Santos, tanto do tabernáculo quanto do templo, no Santo dos Santos era o local da manifestação da glória do Senhor. Era lá que o Senhor vinha e se manifestava. Quando eles faziam os sacrifícios, quando eles faziam os rituais, o Senhor vinha e se manifestava sobre o propiciatório da Arca da Aliança, que fica no Santo dos Santos. E aí o Senhor fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega no Santo dos Santos se não for por mim. Só que o Santo dos Santos, o que ele é? De novo, para nós percebermos, quando o Senhor, quando começa, né? Quando começa o texto em Gênesis, o primeiro versículo fala assim: e no princípio criou Deus os céus e a terra. E por que o Senhor criou os céus e a terra e não a terra e os céus? Porque Ele criou os céus e a terra, porque o céu é o modelo para a terra. O céu é o modelo. E aí quando o Senhor ele se manifesta do céu para a terra.
E aí quando no tabernáculo ele se manifesta do céu para a terra. Então eles têm que entender que o Senhor, ele é do céu. Jesus, ele, o Deus Filho, ele se despoja da sua glória do céu e vem para a terra para fazer e cumprir o seu ministério, o céu na terra. Então, o que está acontecendo aqui? Prestem atenção, é o céu. Vocês atraem o céu para a terra, e o céu é o local da morada dos filhos de Deus. O céu é o local. Nós somos pessoas que estão na terra, mas nós temos que viver no céu. Nós não somos da terra, nós não somos do mundo, nós estamos no mundo, mas nós somos do céu. E nós temos que viver como se nós vivêssemos já no céu. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele vai. E quando o Senhor Jesus for, ele vai mandar o Espírito Santo do céu. Então o Espírito Santo, ele vem do céu. E ele vem onde? Ele vem habitar em nós. Então em nós habita o Espírito Santo do céu. Só que o Espírito Santo do céu não veio habitar em nós para nós vivermos uma vida boa na terra. Não combina, não liga. O Espírito Santo que veio do céu, veio para que eu e você possamos viver uma vida boa no céu. E o céu é o reino de Deus. O céu é o reino do Senhor. O reino do Senhor não é delimitado por um espaço físico, mas é delimitado pela presença do Espírito Santo nos filhos de Deus. Esse é o reino dos céus. E aí, como é que eu vivo o céu? A primeira coisa é exatamente a minha comunhão com Deus, o Deus que está no céu. A minha comunhão com o Senhor. Aí nessa minha comunhão com o Senhor, eu estou aqui, eu estou na terra, vivendo as circunstâncias dessa vida. Aí assim, se eu estou doente, o céu, o Senhor que está no céu, ele é a cura. Mas se eu tenho uma dificuldade, o Senhor é a saída. Se eu tenho uma causa, o Senhor é a justiça. Se eu tenho uma dificuldade, o Senhor é a resposta. Por quê? Porque o meu foco não está na terra, o meu foco está no céu. E eu e você somos pessoas do céu, não somos pessoas da terra. Então as dificuldades vão acontecer, doenças, dificuldades, coisas que nos constrangem neste mundo, mas elas não têm força contra o céu. Elas só vão ter força se eu olhar para a terra. E a terra, ela tem um limite, ela tem o início da minha presença aqui, e vai ter um fim da minha presença aqui, enquanto o Senhor não voltar. A terra tem um limite. Mas eu e você somos eternos e não cabemos nesse limite. Nós não cabemos nessa terra. Nós somos maiores do que essa terra aguarda para nós. Porque o Espírito Santo habita em nós e ele é do céu. Então o que nós estamos vivendo? Como que nós estamos vivendo os nossos dias na terra? Como pessoas da terra ou como pessoas do céu? É claro que nós temos as nossas obrigações. Nós temos a nossa família, nós temos o trabalho, nós temos as relações familiares, nós temos as coisas que nós temos que fazer, como o pastor Ademir estava falando aqui. Mas o que acontece? Essas coisas são importantes, essas coisas são necessárias, mas existem coisas que são essenciais, e as essenciais são as coisas do céu. No meu relacionamento com Deus, isso é essencial, porque isso me garante a eternidade. Eu me alimentar da palavra de Deus, eu estar diante do meu Senhor, orando, me alimentando meu espírito, essas coisas me levam para a certeza da eternidade. Essas são essenciais. Eu não vou deixar minha família, não vou deixar o trabalho, não vou deixar de fazer nada disso, mas eu vou viver todas essas coisas de uma maneira muito melhor. Sabe por quê? Porque em primeiro lugar, busca o reino do céu, e as demais coisas são acrescentadas. Elas não são consertadas ou corrigidas, elas são dadas. Será que eu tenho fé para viver isso? O ponto é esse. Qual é a fé que eu tenho para viver isso? Porque a palavra de Deus está dizendo isso, e vai dizer mais ainda, quando daqui a pouco o Senhor Jesus, ele orar por nós. Daqui a pouco ele vai orar por nós, e ele vai dizer isso com todas as letras. Então ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós de fato tivesseis me conhecido, terias conhecido também o meu Pai, e desde agora vós o conheceis e o viste.
solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso é suficiente. Ele fala: ah, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e tu não tens me conhecido. Aquele que vê a mim vê ao Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo da minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim, é Ele que faz todas as coisas. Jesus, Ele se despojou da sua glória. Como homem, Ele não tinha poder para fazer nada. Jesus não tinha poder para curar alguém. Ele não tinha poder para expulsar demônio. Ele não tinha poder para ressuscitar nada. Ele não tinha. Ele se despojou da sua glória e se manifestou como eu e você, como homem. Mas o Pai que estava nele, o Pai que se manifestava e fluía através dele, o Pai fazia todas as coisas. Ele chega diante do túmulo de Lázaro e ele olha para o céu e fala: Pai, obrigado porque o Senhor me ouviu. Aliás, o Senhor sempre me ouve. Eu só estou falando isso para que eles saibam que não sou eu, é o Senhor. Então, ele fala para os seus discípulos, quer ver? Vamos continuar aqui, ó. Crede que quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Olha aqui: em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o meu Pai. E esse é um ponto chave do que nós estamos fazendo aqui agora. Porque se Jesus se manifestou nesse mundo como um Deus, Ele está brincando com a gente, porque Ele disse que eu faria as mesmas coisas que Ele. Então, se Ele se manifestou na terra como um Deus, Ele estava fazendo o poder, as coisas com o poder de ser Deus, e estava dizendo: você também pode fazer, mas eu não sou Deus. Como que eu vou poder fazer? Então Ele não estava fazendo nada com o poder de ser Deus. Ele se despojou da sua glória, e Ele se deixou usar pelo Espírito Santo. Ele se deixou ser guiado pelo Pai. E aí Ele fala: as obras que eu faço é o Pai que faz, e é o Pai que vai fazer através de vocês também. É o Pai. Só que Ele fala o seguinte: olha só, quem crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores. Bom, será que no nosso ministério a gente pode contar quantas pessoas que já ressuscitaram pela nossa oração? Pelo nosso ministério, quantas pessoas foram curadas já? Pelo nosso ministério, quantas pessoas tiveram a libertação, o livramento do Senhor, o Senhor vindo na família, vindo e mudando a história deles? Porque essas coisas foram as coisas que o Senhor fez. E Ele falou: quem crer em mim fará as obras que eu faço. Então, de duas, uma: ou o Senhor mentiu, e eu asseguro vocês que Ele nunca mentiu, e eu não preciso assegurar nada, porque vocês sabem que Jesus nunca mentiu. Ou então, a condição aqui não está acontecendo. O que é necessário para fazer as obras que Ele fez e as obras maiores? Crer nele. Será que eu estou crendo nele como eu tenho que crer? Será que eu estou crendo no Senhor como Ele espera que eu creia? Porque as obras que Ele fez, Ele veio mostrar para a gente o que a gente devia continuar fazendo. E eu e você precisamos continuar fazendo. E por que não estamos continuando a fazer? Nessa intensidade. Só que não é nessa intensidade, é mais do que Ele fez. Então é o seguinte: estamos num processo de amadurecimento cristão. Tem que ser isso. Só que o mundo não espera, o mundo não tem que esperar. Porque nós queremos ir para o nosso Pai. Nós queremos viver a vida eterna, que é infinitamente melhor do que essa que nós vivemos. Nós queremos viver a alegria eterna com o nosso Senhor, com os nossos queridos. Nós desejamos que aquilo que Ele prometeu se cumpra. E Ele também quer isso. O que é que está segurando? Um mundo que não foi conquistado. Por quê? Porque o poder que Ele demonstrou que nós teríamos não está acontecendo na intensidade que Ele pediu, na intensidade que Ele disse que deveria acontecer. Estamos fazendo coisas. Volto a falar do encontro das crianças. Tivemos antes disso encontro com Deus. Vamos ter 120. São coisas fantásticas, onde o Senhor ali, Ele
se move e milagres acontecem, sim. Mas tem que ser mais intenso. E não tem que ser de evento em evento. Tem que ser constante. A igreja, ela não fecha as portas depois do culto e a gente vai para casa e tira a roupa de santidade, e quando ela abrir a porta a gente veste a roupa de santidade e volta para ela, e nesse tempo a gente vive o mundo. Não. A veste nossa aqui de santidade, nós vamos com ela para casa, para o trabalho, nós vamos com ela para o estudo, vamos para ela onde quer que seja, e ali, na necessidade, o Senhor vai se manifestar através da nossa vida para ajudar aqueles que estão ali. Porque é o Senhor que nos ajunta, é o Senhor que coloca as pessoas diante de nós. E se a pessoa está com um problema diante de você, meu irmão, é assim, o diabo vai soprar no seu ouvido. Viu, será que você é capaz? Será que você é capaz? Eu vou dizer uma coisa, Deus não erra. Se Ele colocou a pessoa na tua frente, é porque Ele sabe o potencial que tem de Ele se mover através da tua vida. Você só tem que entender isso. Não tenha medo. Não tenha medo. Cala a boca do diabo. Abençoa, e você vai ver o Espírito Santo conseguindo agir. Essa é a igreja. Essa é a manifestação dos filhos que o mundo tanto anseia. Aí ele continua, né? Assim seja o que for que vós pedires em meu nome, e isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ele não mentiu. O que quer que nós pedimos ao Pai em nome do Filho, Ele vai dar, Ele vai fazer. Ele não mentiu. Se vós pedires algo em meu nome, eu farei. Se vós me amais, obedecereis os meus mandamentos. Esta é a igreja que ama a Cristo. Você ama a Jesus? Eu amo a Jesus. Nós amamos a Jesus. Nós temos que ter atitudes daqueles que amam a Jesus agora. É só isso. É só isso, de uma forma mais intensa. É isso que o Senhor espera de nós. Ele vai continuar falando uma série de coisas, vai prometer o Espírito Santo, né? Vai falar para que eles não se escandalizem, para que eles fiquem firmes. E na sequência ele vai explicar uma série de coisas. Mas eu quero ler agora com vocês a oração que o Senhor Jesus fez pela minha vida um dia. E essa oração que Ele fez pela minha vida, Ele fez pela vida de vocês também. E essa oração é poderosa, porque antes que nós sequer soubéssemos que existe o nosso Senhor, Ele já foi o nosso primeiro intercessor. Ele foi o nosso intercessor pessoal. Ele orou por você, pelo teu choro, pela tua necessidade, pela tua angústia e pela tua vitória. Capítulo 17 de João. Tendo dito estas palavras aos seus discípulos, Jesus levantou os olhos para o céu e orou: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, assim como lhe outorgaste autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então a primeira coisa que o Senhor Jesus faz aqui, Ele entrega ao Pai e fala: Pai, a obra que o Senhor me pediu, eu cumpri. E aquilo que o Senhor prometeu, a manifestação da tua glória, que ela se cumpra. Que se cumpra. Mas que se cumpra com o propósito que o Senhor estabeleceu. E Ele continua: eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os confiaste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles entendem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu compartilhei com eles as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que eu vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Eu rogo por eles. Então a primeira coisa que ele fez, ele rogou por todos os discípulos, todas aquelas pessoas que estavam ali e que tinham ouvido a palavra dele, mesmo aqueles que tinham ido embora,
mesmo aqueles que talvez não estivessem mais com Ele há algum tempo, porque a palavra ela não volta vazia, ela vai cumprir seu propósito. Rogo por eles, Pai, eu rogo por eles. Não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque eles são teus. Não tenho nada a ver com o mundo, Pai. Não me importa o mundo, me importa os teus filhos, aqueles que entenderam e aceitaram a tua palavra e o teu amor. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e neles eu sou glorificado. Agora eu não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão aqui no mundo, Pai, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome. Protege-os, Pai, em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi, Pai, eu os defendi em teu nome, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora eu vou para ti. Eu digo dessa forma, enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. E eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo. Eles são do céu, Pai. Não oro para que os tire do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós agora somos do céu, Pai. Nós somos teu, nós pertencemos a ti. Eles ainda estão no mundo, mas são pessoas em que o mundo não foi digno de recebê-los, Pai, porque são teus e carregam o Espírito Santo sobre eles, vão carregar a tua marca sobre eles. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, Pai. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em benefício deles eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Não oro somente por esses discípulos, Pai, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles. Aqueles que vierem a crer neles agora, e esses que crerão, ensinarão e pregarão a tua palavra a outros, e outros crerão, e outros crerão, e outros crerão. E haverá um tempo, Pai, no ano de 2023, lá na cidade de Sorocaba, no dia 6 de abril à noite, eles estarão ouvindo essa palavra, Pai, e eu oro por cada um deles, porque eu os amo, Pai, porque eu os amo. E nós vamos ensinar essa palavra, e os nossos filhos também vão crer, e vão ter Jesus como intercessor, e os nossos filhos vão pregar a palavra, e outros irão crer, até que Ele volte. É impossível desfazer o poder desta palavra, e nós somos guardiões dela, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim, e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles, Tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que Tu me enviaste, e os amaste como também amaste a mim. Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e contemplem a minha glória, glória que me outorgaste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te tem conhecido, eu porém te conheci, assim como estes entenderam que Tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o Teu nome, e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja, e esteja neles, e neles, e neles, até a consumação dos séculos. E hoje Ele está em nós. Você recebe isso? Você aceita e vive o poder dessa palavra? Sabe, quando nós recebermos essa oração intercessória de Jesus como sendo especificamente para nós, talvez eu esteja hoje com uma dor em algum lugar,
Talvez eu esteja com uma dor no coração por causa de um parente, por causa de um filho. Talvez eu esteja com uma causa na justiça que me incomoda, com uma preocupação. Tá, mas é o seguinte: essas coisas são distrações, são coisas do mundo. E nós temos um foco no céu. E quando nós temos o foco no céu, nós rogamos ao Pai. E o Pai, Ele vem e Ele dá a resposta para todas as coisas. Como o pastor Ademir falou, presta atenção numa coisa: quando a gente toca ou canta para o Senhor, Ele assiste a gente. Quando a gente louva ao Senhor, Ele recebe o louvor. Mas quando nós adoramos ao Senhor, Ele nos pega no colo, Ele nos ouve e Ele se move a nosso favor. E não há nada que nos separe do amor do nosso Pai. Então nós somos pessoas do céu, adorando ao Senhor. A força mais poderosa da face dessa terra está sobre a igreja de Jesus Cristo, selada pelo sangue do Cordeiro e pelo poder do Espírito Santo. Nenhum mal, nada pode nos afligir. E se nos aflige, tiramos o foco e olhamos para o céu, e aquilo some. Esses somos nós, os filhos, por quem o Senhor orou e intercedeu. E o Pai recebeu cada palavra diante dele. Você crê? Então fique em pé. Fique em pé, amém? Aleluia, Senhor.